Olá a todos, vamos iniciar, né, esse grupo de estudo. Faz um tempinho desde o nosso último encontro, então eu gostaria de saber primeiro de vocês como é que está sendo o grupo, se vocês estão conseguindo acompanhar as gravações que já estão feitas, né, que estão disponibilizadas, ou está tendo algum, tipo assim, é muita coisa, não está conseguindo acompanhar. Como é que está sendo para vocês? Eu estava conseguindo acompanhar bem, só que nesse último mês, devido a questões pessoais mesmo e outras coisas, eu acabei atrasando. Tanto é que hoje eu vim mais como ouvinte para não atrasar e não ter justificativa de na próxima eu faltar, entende? Sim. Então, mas eu estava acompanhando certinho, acho que só esses últimos capítulos mesmo dessa reunião e eu não deu para acompanhar por questões mesmo pessoal. Mas de resto, ontem eu vi um vídeo que você colocou sobre o caso, eu estou acompanhando certinho os encontros. Para mim tá tranquilo nesse sentido. Só esse encontro que eu vou vir mais como ouvinte nesse sentido, porque não deu para mim ler o capítulo ao todo. Sim. E já é uma forma de se precaver, né? Tipo assim, se continuar desse jeito é capaz de eu, tipo assim, deixar de lado, né? Então já um reforço, né? Vou hoje para não acontecer depois. É isso aí. A Regiane colocou aqui que ao vivo não está conseguindo acompanhar todos os encontros, mas ela veio gravado e está muito bem esclarecido os temas abordados. Fico feliz, Regiane, e acho que mesmo sem ser ao vivo, né, a gente ainda consegue aprender bastante. Pessoalmente, eu gosto dos encontros gravados, porque às vezes eu não consigo acompanhar, tipo assim, ao vivo e tipo, gravado é o que a gente vai pausando, a gente vai revendo, vai anotando. Embora eu acho que o ao vivo tem a parte boa de ser que a gente consegue tirar as nossas dúvidas, né? Nesses encontros ao vivo. Bom dia. Bom dia, Cícera. Como é que está sendo o grupo para você? Tá conseguindo acompanhar? Tá achando que tá muito vídeo e deveria ser menos? Para mim tá bom. Eu aqui estou com dificuldade de acompanhar por questões pessoais mesmo, sabe? Mas tá bom. Sim, sei Essa sim. semana, especialmente, foi bem mais difícil. Não consegui. Tu postar essas aulas, não foi? Tu gravasse? Foi. Postei semana passada, eu acho. Isso. Capítulo E eu 7 e 8. tentei várias vezes e não consegui assistir. Eu acho que fui um pouco negligente em alguns momentos, porque são bem curtos, eu poderia ter dado mais prioridade. Mas, assim, é algo que está na minha agenda certa nessa semana. Hum. Ok. Então, gente, vou compartilhar agora alguma coisa, né? Embora não vai ter nem muito no slide. Fiz um slide mais enxutinho, porque também está sendo uma correria para mim. Então, Uhum. fazer slide é péssimo, vamos concordar. Isso demanda muito tempo, mas é muito bom para lembrar alguns pontos, né? Então, aqui, hoje eu pensei a gente ver as dúvidas, né? Mas caso como alguns não conseguiram assistir, a gente já pode pular direto. Se você tiver alguma dúvida, Regiane, pode colocar aí. Se vocês tiverem alguma pergunta que não seja referente a esse capítulo, também pode. E o que eu vou pular é para a casa de tratamento. Talvez você não tenha visto essa foto, não tenham lido o livro. Então, eu gostaria de explicar ela, tirar algumas dúvidas, mas no vídeo que está gravado tem ela, certo? Então, aqui nós temos a casa de tratamento. Ela exemplifica os estágios da DBT. Estágio um, estágio 2, pré-tratamento. E aqui eu coloco que o pré-tratamento, ele fica fora. Ele fica fora de casa e eu coloquei aqui que ele é como se fosse contrato com o pedreiro. Tipo assim, chega para ele dizendo, ó, eu quero isso, aquilo, eu quero que a minha casa seja dessa forma. E aqui é esse primeiro contrato. A gente é esse pedreiro. A gente diz o que é que pode, o que é que não pode, o que é que ele quer, e a gente traduz isso de uma forma do tipo assim, os termos psicológicos, né? Ah, eu quero ser feliz. E a gente vai ver. O que é felicidade para você? Como é que essa felicidade funciona? O que é importante? Quais são, o que está sendo os obstáculos no caminho dessa felicidade? E tendo feito esse pré-tratamento, os dois lados já sabendo qual é a responsabilidade de cada um,
a gente vai para o estágio 1. Deixa eu mudar aqui a coisa. O estágio 1, ele coloca aqui na literatura, vamos dizer, americana, né? O estágio 1, ele vem como o porão, o sótão. É porão ou sótão? É porão. Vem como o porão, a construção do porão. E esse porão está pegando fogo. Eu coloquei aqui, para a gente ficar na linguagem mais brasileira, é a construção do alicerce, da sapata. Gente, primeiro tem que fazer a sapata dessa casa, porque senão essa casa vai afundar. Normalmente, o paciente ele vem querendo fazer no estágio 2, lidar com os transtornos mentais, com o luto, com a infância, que foi muito difícil. Mas para a gente construir, chegar nesse estágio 2, primeiro a gente precisa de um alicerce firme, bem construído. E esse alicerce tem a ver que o paciente está ali num descontrole comportamental grave, essa parte aqui do estágio 1. Eu não sei se vocês verem a minha seta. Vocês verem meu mouse? Sim, Então, aqui nós temos o estágio 1, que é o descontrole comportamental grave, como o paciente tá. E os alvos desse vai ser diminuir comportamentos que ameaçam a vida, comportamentos que interferem na terapia. E esses comportamentos, eles podem ser tanto partindo do paciente, algum comportamento dele, que interfere na terapia, como faltar, como mentir, como também um próprio comportamento do terapeuta. Ah, eu não me sinto, tipo assim, não gosto desse paciente. Ah, eu não me sinto tão motivada em tratar isso. Ele está dizendo alguma coisa e eu fico tipo assim, ai, que saco. Então, o comportamento do terapeuta também influencia. Diminuir comportamentos que interferem na qualidade de vida e é que a gente precisa, às vezes, avaliar. É um comportamento que ameaça a vida ou é um comportamento que interfere na qualidade de vida? Por exemplo, usar droga. Seria um comportamento que ameaça a vida ou a qualidade de vida? Vai depender de como está esse uso de droga. Ah, ele está assim, tão drogado que não está nem se alimentando, que, tipo assim, tá com risco de vida, tá usando, vamos dizer, seringa de torta direito, com risco de contaminação, tá ameaçando a vida dele. Então, às vezes, o uso de droga pode ser um comportamento que ameaça a vida. Às vezes, só interfere na qualidade de vida. Por exemplo, um paciente com anorexia. Se for anorexia grave, que está com risco de morrer, vai ser tratado primeiro. Se não for, está ali já no terceiro ponto, comportamento que interfere na qualidade de vida. E também aumentar as habilidades comportamentais. Tudo isso é para que o paciente tenha um controle comportamental, comportamentos adaptativos. Ele substitua esses comportamentos que são desadaptativos, disfuncionais, para comportamentos que sejam melhores para ele. Com o alicerce pronto, a gente vai subir aqui as escadinhas para construir as paredes, levantar as paredes dessa casa. E é preciso ter um alicerce sólido, senão as paredes caem. Se o paciente ele não está aqui estruturado em relação a esses, tipo assim, ele tem ideação suicida, planejamento suicida, se isso já não está, vamos dizer assim, resolvido, se ele não tem habilidade para lidar com os problemas da vida, sem levar ao suicídio, quando chegar aqui para tratar os alvos do estágio 2, ele vai voltar para o estágio 1. Então é preciso ter um alicerce sólido, porque aqui no estágio 2 ele tem um desespero silencioso. Então, ele tem aqui o alvo vai ser diminuir. Oi, Cícera, pode falar? Não, eu não falei nada, não. Ah, porque eu vi a coisa ligando, o áudio. Então, aqui nós temos diminuir com transtornos mentais residuais, que podem ser tanto, por exemplo, uma questão que às vezes tem de TEPT, de transtorno de pânico. Embora às vezes, eu diria assim, por questão de experiência, né? Às vezes a gente tem aqui tudo divididinho de forma didática, mas pode ser que algum transtorno mental a gente não consiga colocar para o estágio 2. A gente vai ter que tratar aqui no estágio 1 como um comportamento que interfere na qualidade de vida. E vamos dizer que nem o do estudo de caso que eu fiz gravado. Vamos dizer que esse paciente, ele está ali se isolando, está com depressão, está se isolando. Será que eu vou conseguir esperar o estágio 2 para lidar com esse isolamento, com essa depressão, ou eu tenho que lidar agora no estágio 1? Às vezes a gente consegue deixar para depois, às vezes a gente não consegue, porque esse comportamento que interfere na qualidade de vida acaba influenciando aqui como um comportamento que ameaça a vida.
Então, ele não é um comportamento, isolar-se não é um comportamento que ameaça a vida. Mas uma pessoa em depressão que está se isolando vai contribuir para um comportamento de ameaça à vida, não é? O paciente está ali se isolando, sem contato com rede de apoio. A chance dele de aumentar, o paciente com depressão, de aumentar a ideação suicida é muito grande. Então, aqui, fora esses transtornos mentais, nós temos as sequelas de invalidação na infância, o estado de exclusão social indesejado e o luto inimido, o vazio, o tédio, que essa também é uma forma da gente meio que se proteger, sabe? Não vou entrar em contato com o que me faz mal, com o que me deixa mal, e eu vou me anestesiar, não vou sentir. E a gente se sente vazia, sente o tédio, tem esse luto que não é vivenciado, e se ele não é vivenciado, ele não vai acabar. A gente não vai conseguir processar ele, assimilar essa perda. E isso é para que quando ele saia, quando o objetivo, né, é sair desse estágio 2 para uma experiência emocional sem intenso sofrimento. Ele vai sofrer ainda na vida. A gente não tem aqui o objetivo na terapia de que ele não sofra mais, mas que ele sofra sem ser um intenso sofrimento. Que ele consiga olhar para o passado de uma forma que do tipo, ainda dói, mas eu não estou me acabando nessa dor. O estágio 3 eu coloquei que é como se fosse a mobília. A gente vai mobilar essa casa. Ela já está construída, ela já está com o alicerce bem feito. Então, bora colocar as coisas para dentro dela. Bora colocar a mobília dessa casa. E aqui, essa mobília vai depender muito dos problemas na vida desse paciente. Então, vai depender muito das metas individuais. Não vai ser igual. Os problemas da vida de um paciente não é igual ao de outro. E aqui vai ter como algo aumentar o autorrespeito e diminuir os problemas individuais na vida cotidiana para que esse paciente consiga vivenciar uma felicidade e uma infelicidade comum. Não ser aquela coisa que é tipo assim, a extraordinária, aquele intenso sofrimento. Não. Você vai sofrer e você vai ser feliz de uma forma como todo mundo. E por último, nós temos o estágio 4, que eu coloquei como se fosse a decoração, que ela vai ser muito menos definido, vamos dizer assim, muito menos essencial, né? Mas também é muito maravilhoso, uma casa toda decoradinha. E ela vai depender muito de uma questão de mindfulness, de uma questão, tá atrelada a isso, porque mindfulness tem um pouco dessas raízes espirituais, né? Então, o paciente ele tá ali com a incompletude e vai se buscar uma liberdade. E para isso, vai ser preciso uma consciência expandida, uma experiência culminante e fluxo, tipo assim, percebendo que tudo está fluindo, tudo está mudando, e uma realização espiritual. Tem muito a ver com mindfulness, essa parte. Gente. Acho que quando a gente vê assim, é muita coisa, né? E talvez fique até um pouco assim, é fácil a gente olhar, ver, certo. O problema é colocar na prática, não é? Tem alguma dúvida, vocês? Não, eu acho que quando eu leio pela segunda vez ou assisti, talvez eu tenha dúvida, mas assim de cara não está dando dúvida, não. Sim. E pode trazer nessas dúvidas no próximo ponto também, gente, sem problemas. Sim. Então, aqui a gente vai para o segundo ponto, né? O capítulo 7 ele foi sobre essa casa de tratamento. E o capítulo 8 foi sobre os dilemas dialéticos. Os dilemas dialéticos talvez sejam um pouco mais complicados do que a casa. Dilema dialético é tipo assim, ó, a gente tem alguns padrões de comportamento que causam prejuízo. Do lado de cima dessa linha aqui tracejada, são comportamentos que estão influenciados pelo lado biológico. E do lado de baixo é influenciado pelo ambiente invalidante. Então, pelo ambiente biológico, essa pessoa vai ter crises implacáveis, tipo assim, uma crise que é completamente desesperada, um desespero bem total na experiência, uma vulnerabilidade emocional, então qualquer coisa vai ser insuportável e vai ser uma experiência de uma dor muito grande e uma passividade ativa. Como assim passividade ativa? Ele é passivo na hora de buscar ajuda, mas ele busca ajuda. Só que essa ajuda, esse pedido de socorro é de uma forma disfuncional. Por exemplo, o suicídio. A ideação suicida é uma forma de buscar ajuda, mas de buscar ajuda de uma forma disfuncional. Porque aqui, enquanto esse primeiro parte de cima está ligado a uma subregulação, a uma dificuldade de se regular, um descontrole de comportamento,
O lado de baixo está ligado a uma hiperregulação. Ele se regula muito, ele tem um super controle muito grande sobre si, e isso meio que faz com que ele se invalide e os outros também não percebam que tem algo de errado com ele, que ele aparenta estar ótimo, e invalide ele. Não é proposital, mas acontece. Porque aqui, ó, o paciente tá com uma crise implacável. Ele tá dizendo assim, tá doendo muito, tá insuportável, eu não aguento, tá demais. Só que acontece que esse paciente, ele fica de lá para cá. Ele está nessa crise implacável, mas ele também se inibe. Olha o tracinho aqui puxando. Ele tem um luto inibido. Tá insuportável, e como tá insuportável, eu inibo essa dor. Eu não vivencio essa dor. E como eu não vivencio essa dor, eu não aprendo a lidar com ela. Eu não desenvolvo habilidades comportamentais para lidar com essa dor insuportável. Aqui na vulnerabilidade emocional, o paciente, tipo assim, tá doendo. Eu sou qualquer coisa me causa uma dor muito grande, tipo, demora muito para voltar. Eu não sei o que lidar para fazer. Eu sou vulnerável emocionalmente. Só que aqui do outro lado, o paciente ele se autoinvalida. Enquanto antes era um ambiente invalidando, agora sou eu agindo como esse ambiente. Eu me pergunto, por que eu estou me sentindo dessa forma? Eu não deveria me sentir dessa forma. Todo mundo consegue, então se eu não consigo, é porque tem algo de errado comigo. Eu sou a única pessoa que é diferente. Eu me auto-invalido. Eu não compreendo que eu sou vulnerável para essas situações. Então, eu meio que digo, ó, eu não deveria me sentir dessa forma. Só que dizer isso não faz com que a pessoa aprenda. Faz com que ela ache que ela é culpada e que não há nada que ela possa fazer para mudar. Na passividade ativa, é a questão, como eu disse, né, de pedir ajuda de uma forma disfuncional. Só que enquanto ele pede ajuda dessa forma disfuncional, do outro lado por exemplo, num momento ele pede ajuda de forma disfuncional. No outro, ele aparenta que tá ótimo. Tem uma competência aparente que, tipo assim, tá tudo perfeito. Eu tô conseguindo lidar com a vida. Não tem nada de errado. E aí, do nada, ele vai para essa questão do comportamento disfuncional. E, tipo, como é que você está me dizendo que tá ótimo e faz isso? Esse comportamento disfuncional. Não bate, sabe? E a pessoa que está aqui na competência aparente se pergunta: por que que eu estou sofrendo tanto? A dor tá tão grande, eu mostrando aqui para os outros que eu estou bem, e ninguém faz nada para me ajudar. Claro, ninguém vai fazer nada para lhe ajudar porque você parente está ótimo. Eu não vou ajudar alguém que está bem. Ô, Bela, é bem comum isso em uns casos que tem acontecido, de pessoas que aparentemente estão bem e de repente suicida, né? Sim, Que a pessoa não tem, a mãe não percebeu, assim, pessoas não perceberam que tinha alguma coisa errada. sim. E o ambiente talvez seja já, tipo assim, aprendeu, né? Essa questão aqui de aprendizagem. De um ambiente que ia ser sempre invalidante, então eu tenho que aparentar estar bem. Porque eu não posso aparentar o contrário, porque eles não vão me ouvir. Então eu Uhum. aparento que eu estou bem, só que aparentar que está bem não faz a gente receber a ajuda que precisa. E aqui, tem aqui que, para chegar nisso, né, esses padrões dos comportamentais, tem um lado aqui biológico e o social em transação. Então, eles estão interagindo, um influenciando o outro. Essa pessoa, ela tem uma sensibilidade emocional, então qualquer coisa pode ser sensível para ela, pode causar alguma descontrole, ou tipo assim, uma emoção que é muito grande, ela vai ser uma questão reativa emocional. Então, ela vai reagir de uma forma que é, tipo assim, vamos dizer, exagerada, sabe? É uma amplitude de reação muito grande. Então, ela não apenas gritou. Ela gritou, quebrou as coisas, ela, tipo, ficou descontrolada. Porque tem aqui uma questão de uma sensibilidade e um retorno lento à linha de base. Então, a emoção, ela não volta rápido. Atou raiva, gritei e fiquei melhor. Não. Demora para voltar, para se sentir melhor. E tem uma impulsividade. Então, ela age sem pensar, sem considerar as consequências. E do outro lado, nós temos esse ambiente social, que ele invalida as respostas, que são válidas. Você está chorando porque está triste. Você não deveria chorar. Você não deveria estar triste. E aqui, nisso, ele invalida as respostas que são válidas. E a pessoa pensa, se eu não deveria chorar porque eu estou triste, eu deveria fazer o quê?
Eu não sei o que fazer. Tem aqui um reforço intermitente do comportamento escalado. Tá, você tá chorando porque tá triste. Não dou atenção, você não deveria estar assim. Aí ele começa a chorar, a gritar, a se espernear. Ainda não dou atenção, porque você não deveria estar assim. E aí, do nada, ele faz algo que é ainda mais pior, não é? Mais disfuncional. Aí, nesse momento do comportamento hiper disfuncional, eu dou atenção. Então, ele vai aprendendo aqui que eu só vou ter atenção, eu só vou ter uma validação se eu tiver um comportamento extremo disfuncional. Os outros comportamentos, ele não é válido. Ele não é, tipo assim, um comportamento que seja adequado para a situação. Chorar não é adequado. Pedir ajuda não é adequado. É adequado eu gritar, eu espernear, eu quebrar tudo, eu, tipo assim, fazer o show da Xuxa, né? Ô, Bela, tem algum, eu não sei se eu chamo de caso, de sentimento, alguma situação que o paciente tem um desejo, uma vontade de parar uma dor e tentar tirar a vida sem que seja necessariamente depressão? Sim. É, a depressão, ela influencia muito, né? Mas não é o único transtorno, não é a única situação da vida que leva a gente à questão de suicídio. O que acontece Uhum. às vezes é que o paciente ele tem um transtorno e um outro junto. Então, vamos dizer, ele tem transtorno do pânico, ele tem depressão junto. Ele tem ansiedade e uma ansiedade extrema e a depressão junto. Então, os transtornos, eles costumam vir juntos. Mas ele pode ter apenas um e a pessoa, mesmo assim, levar essa questão do suicídio. Porque o suicídio não é ligado à tristeza. É ligado à situação do tipo assim: ah, eu não vejo nenhuma outra saída desse sofrimento. Uhum. Então, a única forma de eu acabar, de eu lidar com essa situação, é tirando a minha vida. E Entendi. aqui, nós temos também uma simplificação excessiva do ambiente da solução de problemas emocionais. Então, o ambiente é como se o ambiente dissesse, ó, é muito fácil lidar com isso. É muito fácil lidar com a tristeza, com a ansiedade. E, tipo, como é que você não consegue se é tão fácil lidar com isso? Então, ele começa a achar que tem algo de errado com ele. Eu acho que a gente tem aqui esse ambiente da invalidante, que, de uma forma geral, traduz isso, diz isso. É muito fácil lidar com a vida e você não consegue. Então, o pessoa, ela não ensina, não aprende como lidar com a vida. Porque é muito fácil e deveria ser óbvio, você deveria saber, mas você não sabe. Então, o problema é seu. Você que fica aí sofrendo. E ele começa a achar isso, né? A agir dessa forma. Eu deveria saber e eu não sei. E o suicídio entra nessa questão. Eu deveria saber, eu não sei, a única forma que eu sei é essa, que é disfuncional. Qualidade para manter seu motor funcionando com a E melhor. aqui temos os comportamentos alvo primário, né? Nessa interação, a pessoa acaba indo, tendo como resultado esses dilemas dialéticos aqui no meio. E esses dilemas dialéticos, eles vão ser traduzidos na terapia como os alvos primários. Então, nós vamos ter aqui aumentar o comprometimento, diminuir comportamentos que ameaçam a vida, que interferem na terapia, que interferem na qualidade de vida, aumentar habilidades de DBT, aumentar a experiência emocional sem intenso sofrimento, a solução individual de problemas, a autorregulação e a sensação de liberdade. Alguma dúvida, gente? Cadê? Não. Oi, Tainá, seja muito bem-vinda. Agora a gente vai para o próximo. Cadê? Estudo de caso. Alguém tem algum estudo de caso? Não me programei para um estudo de caso. Sempre tem, mas eu não me programei. E tem uma colega que criou um formulário para nós resumirmos o que podemos levar, e eu vou começar a usar o formulário dela para trazer para cá também. É uma boa ideia. Eu deveria pensar assim também, né? É, deixa eu ver aqui se eu já parei de gravar. Não parei, sim. Então, vou parar de gravar e a gente vai iniciar o estudo de caso. Eu só queria dizer, antes de terminar aqui a gravação, de que eu pensei, tipo assim, no próximo sábado a gente tem um encontro ao vivo.
dia 26. No dia 2 é feriado. Então, nesse dia 2 eu pensei em colocar um estudo de caso gravado. Então, hoje a gente tem R$ 1, dia 26 também R$ 1, e dia 2 ser um gravado. Que aí não tem a participação ao vivo, certo? Para ficar melhor para todo mundo. Que assim a gente não atrasa o cronograma, né? Senão, desse jeito, a Uhum. gente não vai terminar esse ano. Está Eu, programado para terminar esse ano, esse livro, né, Bela? Eu espero, né? Eu não olhei o calendário para ver assim quando a gente termina, mas eu espero esse ano. Uhum. Então, eu aqui a posso gente relatar um caso, se você quiser. adoraria. É. É, então, a gente está aqui, tá 10 minutos para terminar, então eu vou dar um tchauzinho para vocês breve. A gente retorna e continua, certo? Então, sai do link e entra de novo. Tchau, gente. Muito obrigada. Até daqui a pouco.